Olá, meu nome é Rubens Múzio. Esta é a série sobre liderança, sobre gestão na igreja, nas organizações religiosas, e uma palavra para o líder sobre o conflito. Nós estamos falando nos últimos 2 vídeos sobre a resolução de conflitos. Nesse vídeo eu quero falar em passos práticos, estratégias claras para a gente lidar com os nossos conflitos melhor. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Nós estamos falando sobre conflitos, como eles estão presentes ao nosso redor, em todo lugar, e eles fazem parte da nossa vida. Precisamos resolvê-los. Como é que a gente resolve? Eu quero dar algumas dicas para você como resolver melhor os seus conflitos, pessoais, relacionais, estruturais e institucionais. Em primeiro lugar, aproxime-se do conflito como uma oportunidade, ao invés de fugir dele. Não adianta a gente tentar colocar para baixo do tapete. Na verdade, nós temos que olhar para o problema, lidar com o assunto. Comece a ler sobre o assunto, sobre o tema, não apenas para defender seus próprios argumentos. Busque um treinamento específico, busque a palavra de experts, de conselheiros, para que você compreenda como lidar com aquele problema. Não adianta simplesmente negar que ele existe. Isso é muito comum na nossa cultura. A gente joga para baixo do tapete, finge que nada está acontecendo, permite que aquele elefante branco imenso esteja na sala, mas ninguém conversa sobre ele. Deus não nos livra da existência dos conflitos, mas Ele nos sustenta e Ele está presente conosco em meio aos conflitos, nos dando sabedoria, discernimento e compreensão de como lidá-los. Procure agir de forma madura. Nós precisamos enxergar o conflito, avaliar os conflitos, reconhecer como oportunidades construtivas para crescermos, para melhorar e para o bem da comunidade. Além disso, estabeleça regras claras para o processo. Algumas diretrizes são fundamentais para a gente lidar com o conflito. A gente pode se engajar num objetivo bem claro. E uma das coisas iniciais é a gente procurar encontrar o acordo. E para isso, manter algumas regras básicas. Primeiro, lembre-se o tempo todo que nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Irmãos e irmãos, filhos de Deus. Precisamos amar uns aos outros. Isso é fundamental, é cerne no Evangelho. Às vezes, há 2, 3 passagens bíblicas que falam de um determinado ponto que nos dividem e nós nos esquecemos das milhares e milhares de passagens bíblicas que falam sobre amar ao próximo como sendo o centro do Evangelho. Comprometa-se a lidar com respeito, com dignidade, com civilidade com outros. Quando o outro estiver falando, por exemplo, evite interrupções, evite aquela virada de olho, aquela resposta imediata, você falar por cima dele. Evite, então, essa postura de adversário, de atacante. Ao invés disso, procure resolver o problema de forma mais amigável, pensando no bem da comunidade e no bem do grupo. Concorde em ouvir, em receber, em ponderar as novas informações, para que você possa compreender melhor a situação. Tente focar e discutir o problema que está sendo debatido, evitando aqueles comentários sarcásticos, irônicos, evitando ataques pessoais e emocionais. Concorde com uma comunicação bem direta, bem sincera, bem honesta, mas com bastante cuidado na forma de falar. Ao invés da gente envolver outras pessoas e ficar falando alto, criando triangulações, caminhe de uma forma mais pacífica, mais serena, mais madura, mais tranquilo e até mesmo com a voz mais baixo. Confie que Deus está presente, confie que o Espírito Santo de Deus está conosco e Ele nos capacitará a encontrar alternativas criativas. Um outro ponto importante como uma estratégia para a resolução de conflitos é manter-se longe dessa mentalidade certo e errado, vencedor, perdedor. Eu quero ganhar, o outro é meu inimigo. Eu quero ser o vencedor, que a minha palavra ela mande e que o outro que vá para a ponta da praia. Não culpe a si mesmo, não lance a culpa sobre os seus oponentes. Reconheça a sua própria participação no problema. Confesse seus erros. Procure resolver de forma construtiva. Vamos prevenir essa mentalidade do certo e errado, do verdadeiro do falso, do vencedor do perdedor. Todos querem vencer, todos querem fazer parte da construção de uma nova ideia, de um novo mundo, de uma sociedade melhor. Encoraje todos a participarem no compromisso de criar um processo, uma solução colaborativa de resolução, cooperativa na solução do problema. Além disso, focalize nos interesses de todos, no desejo de todos, e não apenas nas posições e argumentos. Interesses são sonhos, são preocupações, desejos de todos os que estão envolvidos.
Aquelas ondas invisíveis às vezes, aquelas sensações do coração que a gente tem dificuldade de elaborar em palavras. Por trás das opiniões, posições opostas, residem muitos interesses em comum, no conflito. Confie que Deus está desejando que todos busquem justiça, paz para ambos os lados, que Deus deseja que todos encontrem o amor e que vivam pela paz. Ninguém deseja ser vítima de ninguém. Busque trabalhar as diferenças uns com os outros e busque o bem de todos. Busque o compromisso também a princípios e não a opiniões rígidas. Envolva todos os lados no argumento. Ouça cuidadosamente o que cada um está opinando, os interesses de cada um. Invente opções que sirvam para o ganho mútuo. Faz um brainstorming criativo, pensando em novas possibilidades, em terceiras, quartas e quintas opções, não apenas um lado desse, o lado desse, o lado esquerdo, o lado direito, o lado certo, o lado errado. Em situações complexas, a criatividade é importantíssima e ela vai produzir relatórios satisfatórios para todos. Focalize no tema e não nas pessoas. A animosidade, o ressentimento, aquela emoção forte é geralmente causada porque a gente acaba olhando muito mais para a pessoa e a gente não consegue separar a ideia dela da pessoa. Todos têm suas opiniões, têm valores, todos têm seus limites, seus defeitos, suas falhas, sua vulnerabilidade, sua humanidade, sua ideia, sua criatividade. A gente às vezes pensa que nós somos indignos porque somos diferentes. Separe as pessoas dos problemas. Não culpe as pessoas pelas opiniões dela. Não jogue culpa nas pessoas porque elas pensem diferente de você. Lide com o problema. Mantenha o relacionamento. A relação é mais importante do que o tema que está sendo discutido. Pense com maturidade, com mais capacidade cognitiva e menos emoção, menos emocionalismo. Resista às soluções mágicas, achando que tudo ficará certo, vai dar tudo certo, então a gente nem precisa conversar, o objetivo é todo mundo ser unido, a gente não vai conseguir isso. Não adianta jogar por debaixo do pano, não adianta fingir que não tem um problema. Vamos lutar pela paz, vamos lutar pelo Shalom. Shalom é um dom de Deus do qual partilhamos, lutemos pelo ministério da reconciliação. Não existem soluções mágicas. Insista em critérios, em metas, em estratégias claras. Pense nos custos, pense nos vários tópicos, observe a complexidade da situação, faça uma lista dos temas, converse em grupos pequenos, participem com mais pessoas, tragam relatores, construam um momento, um período, uma forma dos diversos grupos da igreja dialogarem. Como é que vocês podem conviver juntos a partir do diálogo? Busque reduzir o medo e a ansiedade, comunicando eficazmente a opinião de cada um, sentimentos, dando voz às reclamações, especialmente aquelas acompanhadas de sentimentos negativos. Um grupo com mais maturidade precisa saber lidar com isso, conversar sobre isso. Cuidado com aquele espírito latino de emoções desenfreadas e liberadas e a gente achar que pode falar tudo o que quer de forma histérica. É frequente isso em reuniões de líderes de igrejas, em que indivíduos com os seus mais de 50, 60, 70 anos de idade agem emocionalmente como se tivessem 13, 14 anos, fossem meros adolescentes emocionais, porque não amadureceram, não cresceram espiritualmente e emocionalmente. O processo ético exige que nós lidemos com mais qualidade e maturidade. Maximizemos a bondade e minimizemos a nossa pecaminosidade. Inclua todos os influenciados no processo de decisão. As diferentes perspectivas filosóficas, pessoais, teológicas sobre assuntos podem ser ouvidas. São oportunidades de a gente entender melhor a voz complexa do Espírito de Deus. No conflito, eu devo mudar a mim mesmo. Eu devo primeiro administrar meu próprio coração e conhecer a mim mesmo. E conviver com a diferença, conviver com a diversidade, conviver com a diversidade. Respeite essas diferenças. Respeite as expectativas, medos e sentimentos das outras pessoas. Procure ouvir Deus através das outras pessoas. E, finalmente, algumas sugestões bem práticas para a gente lidar com o conflito na igreja. Então, primeiro, identifique o problema. Saber qual é exatamente o problema vai ajudar a gente a saber sobre o que a gente está discutindo. Escolha melhor o lugar e a hora para discutir. O momento certo. Às vezes aquela hora de uma intensidade emocional muito elevada não é hora de conversar. Espera, escolhe um local mais neutro, sem interrupções, vai tomar um café, vai pensar naquela hora mais tranquila. Comece com um elogio. A discussão, às vezes, é mais pacífica quando ela começa destacando aspectos positivos uns dos outros, lembrando da amizade, lembrando das coisas que nos unem, lembrando das coisas importantes.
Permaneça no assunto, comece com o assunto, permaneça nele, não fique indo para vários temas, vários assuntos diferentes ao mesmo tempo, não vale a pena, não fique desenterrando o passado. Tendência nossa, a gente às vezes fica relembrando aquelas velhas histórias, as memórias antigas, aquelas fotos antigas, não vale a pena. Não seja um traiçoeiro, boxeador que ataca por baixo da cintura. Procure evitar aquelas áreas mais sensíveis um do outro. Leve o outro a sério, sem ficar ridicularizando, ironizando. Às vezes é a hora da gente brincar, há outras horas a gente conversar sério e tranquilamente. Cuidado com a sua raiva, para que ela seja sempre exagero. A raiva, a ira em si mesmo não é negativa, não é um pecado, mas você não deve permitir que ela se manifeste de forma a machucar a outra pessoa. Ela pode se expressar de forma abusiva. Cuidado com isso. Não use também aqueles rótulos humilhantes, palavrões generalizados. Evite palavras. Use menos palavras. Cuide com aquilo que você vai falar. Então, resumindo, para a gente concluir essa discussão sobre liderança e conflitos, todos nós não somos defeituosos. Nós não somos pessoas simplesmente maldosas e por isso estamos brigando uns com os outros. Nós somos humanos, vulneráveis, temos opiniões diferentes, somos criativos e a gente precisa ouvir na complexidade as ideias variadas. Conflito em si mesmo não é algo pecaminoso, destrutivo, ele faz parte de uma realidade social. Pode ser uma oportunidade para crescimento. A questão não é lutar, mas é lutar limpo ou lutar sujo. É aí que você tem que pensar. Deus é um Deus de reconciliação, de perdão, e ele fala que a gente deve buscar o shalom. Busquemos shalom nas diferenças, busquemos ouvir Deus nas palavras diferentes uns dos outros. E primeiro, lembrando que no conflito, mude a si mesmo, mude você. Olhe aquilo que precisa ser transformado no seu próprio coração, para que todos sejam vencedores. Não precisa ser um vencedor e o outro perdedor. Você não está certo e o outro errado. Você não é o correto, o bonitinho, e o outro é o errado, o pecador. Não, vamos todos vencer. Vamos olhar o conflito como um processo comunitário. Nós não podemos levá-lo sozinho, não adianta jogar para debaixo do tapete. Vamos confiar em Deus, vamos olhar para Ele, vamos trazer luz a Ele, vamos pedir a graça e misericórdia do Espírito, vamos buscar a ajuda de pessoas especialistas, vamos conversar com um terapeuta, vamos pedir a ajuda de um mediador, de um conselheiro, para que seja uma experiência abençoadora na sua vida também. Pois bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.